Ao longo desse seminário, você entrará em contato com a vida de Tycho Brahe, que foi um astrônomo dinamarquês eminente. Suas descobertas sobre as posições e movimentos da estrela revolucionaram o pensamento da época. Utilizou os estudos de Copérnico e teve como assistente o Kepler. Perdeu uma parte do seu nariz em um duelo de espadas por uma fórmula matemática. Foi raptado e criado pelo seu tio e aos 12 anos entrou na faculdade de Direito, contra sua vontade. Aos 13 saiu e se dedicou à astronomia, porque achava incrível prever acontecimentos no céu da Terra. Foi um dos representantes mais prestigiados da ciência nova, a ciência renascentista. Tycho nasceu no dia 14 de dezembro de 1546, na Dinamarca, e morreu no dia 24 de outubro de 1601, aos 54 anos. Tycho Brahe estudou detalhadamente as fases da Lua e compilou dados que serviram para Kepler para formar as famosas leis de Kepler. Após o rei da Dinamarca, o rei Frederico, lhe ter proporcionado um observatório, suas pesquisas ficaram mais desenvolvidas. Tycho acredita que para tirar conclusões concretas de fenômenos naturais, é necessário dispor de medidas o mais precisas possíveis. Tycho Brahe nasceu em Knudstrup, na Dinamarca, no dia 14 de dezembro de 1546 e faleceu em Praga, na atual República Tcheca, no dia 24 de outubro de 1600. Desde jovem ele pretendia cursar astronomia, mas ele atendeu o pedido do pai dele e cursou Direito por 3 anos na Faculdade de Copenhagen. Mas, mesmo assim, ele sempre foi muito apaixonado por astronomia. Depois disso, ele fugiu para outras cidades, onde ele encontrou erros nas descobertas de Copérnico. E isso inspirou ele a seguir a paixão dele, que era a astronomia e tal. E ele também aperfeiçoou os seus conhecimentos humanísticos. Sua primeira descoberta ocorre após a morte de seu pai, em 1570. Quando Tycho retorna à Dinamarca. Instalaram o observatório astronômico no castelo de Aritivat e descobriram uma precisão extraordinária para a época, a exata posição da estrela nova na constelação de Cassiopeia. Após realizar suas viagens, Tycho volta à Dinamarca por insistência do rei Frederico II, que lhe concede a ilha de Heaven e uma pensão anual, a fim de que Tycho tivesse condições de construir e equipar um novo observatório astronômico. Descobertas. Em 1577, graças à passagem de um grande cometa, Tycho Brahe demonstrou que este se movia entre as esferas do planeta e, portanto, que o céu não era mutável. E as esferas cristalinas concebidas na tradição greco-cristã não eram entes físicos. Apesar da discordância dos astrônomos daquele período, as observações de Brahe foram confirmadas. As descobertas do astrônomo em relação à mutabilidade do céu iam contra as crenças da Igreja Católica na época. Tycho Brahe foi o primeiro astrônomo a calibrar e checar a precisão de seus instrumentos periodicamente, e assim corrigir suas observações por refração atmosférica. Também foi o primeiro a instituir observações diárias, e não só quando os astros estavam em configurações especiais, descobrindo assim anomalias nas órbitas até então não descobertas. No final do século XVI, no ano de 1598, Tycho publica Descrições sobre a Mecânica Astronômica, obra no qual descreve os instrumentos que ele mesmo inventou e ajudou a construir. 2 anos depois, em janeiro de 1600, Tycho recebe a visita de Johannes Kepler, que se tornará seu discípulo. Ainda que Tycho tenha procurado conciliar a velha doutrina geocêntrica de Ptolomeu com o heliocentrismo de Copérnico, no sistema cosmológico de Brahe, todos os planetas, com exceção da Terra, giravam em torno do Sol, e o Sol, acompanhado de todos os outros planetas, girava em torno da nossa Terra. Sua produção científica inspirou trabalhos de importantes cientistas, como Kepler, Galileu e Isaac Newton. Com isso, propôs-se um modelo ticônico híbrido, em que o Sol girava em torno da Terra ao longo de um ano, mas leva orbitando à sua volta os outros planetas. Este modelo preservava a elegância do modelo geocêntrico grego, retendo a física de Aristóteles, explicando por que os objetos caem em volta da Terra, ganhando as vantagens da simplicidade de explicação das retrogradações do modelo heliocêntrico. Quando ele era estudante, em 1566, Tycho Brahe duelou contra um nobre dinamarquês, e o motivo desse confronto foi uma fórmula matemática.
Nesse duelo, ele acabou perdendo um pedaço do nariz dele e passou o resto da vida usando uma prótese de ouro e prata. Em 1901, a sua tumba foi aberta e observou-se que o osso no crânio tinha cor verde, sinal de exposição ao cobre. E alguns historiadores especulam que ele teria tido várias próteses diferentes para diferentes ocasiões, e percebendo que uma de cobre seria melhor, mais leve e mais confortável do que uma de ouro. No dia 11 de novembro de 1572, Tycho observou uma estrela muito brilhante que surgiu inesperadamente na constelação de Cassiopeia. Hoje em dia, essa estrela é conhecida por SN 1572. Mas como desde a antiguidade se acreditava na imutabilidade celeste, os outros observadores diziam que o fenômeno se tinha dado na esfera terrestre, embaixo da Lua por asteroides. Mas Tycho observou que esse objeto não mudava sua posição em relação às outras estrelas fixas, o que significava que não se tratava de um planeta, e sim de uma estrela fixa na esfera estelar, que se situa muito além do que os outros planetas. Em 1573, ele publicou o livro de Nova Estela, aderindo à expressão nova para estrelas desse tipo. E essa descoberta foi decisiva para a escolha de sua carreira como astrônomo. Tycho Brahe morreu dia 24 de outubro de 1601. Segundo Kepler, ele morreu porque ficou horas e horas sem urinar porque não queria se levantar por falta de educação. E seria um problema na urina, na bexiga, no caso. Mas análises modernas dizem que ele foi envenenado por mercúrio. E alguma hipótese diz que Kepler mesmo que envenenou ele, fazendo acabar morrendo. A Dinamarca teve uma época que teve em guerra com a Suécia. E Tycho e toda a família dele eram da Dinamarca. E o tio que criou Tycho foi considerado herói nacional, porque o rei da Dinamarca se afogou num rio e foi o tio de Tycho que salvou. E nisso que ele foi considerado herói nacional, ele ganhou muitas terras e muitos bens. Mas como ele veio a falecer, Tycho ficou com toda essa herança. E somada à herança dos pais, que eram nobres e muito ricos, e mais outras famílias de Tycho, que também eram de nobres, Tycho tinha muito dinheiro. E somando tudo, ele tinha 1% do dinheiro de toda a Dinamarca. Na ilha de Revin, que foi cedida pelo rei Frederico II, antes de Tycho chegar, haviam 50 famílias de fazendeiros que moravam lá. E quando ele chegou, ele simplesmente começou a impor as coisas. Como, por exemplo, eles tinham que construir de graça o castelo e o observatório de Tycho, tinha que dobrar o cultivo e também eles tinham que produzir papel para Tycho poder usar, e escrever em seus livros. E eles, os moradores, ficaram irritados com isso e processaram Tycho Brahe, e a corte simplesmente exigiu que tivessem todos esses termos assinados e escritos. Ou seja, não mudou em nada, só tinha as coisas escritas. O tempo que Tycho Brahe ficou na ilha de Revin foi marcado por muitas festas e bebedeiras. Ele tinha um bobo da corte, que era um anão, e esse anão, Tycho obrigava que ele comesse tivesse as refeições embaixo da mesa e ainda insultasse as pessoas, porque só para diversão de Tycho. E além disso, ele tinha um alce que bebia junto com o Tycho. E há rumores de que esse alce foi a uma festa sem Tycho, convidaram o alce e Tycho não foi, e ele morreu caindo da escada. Haviam rumores também que Tycho Brahe teve um caso amoroso com a mãe do rei que sucedeu Frederico II. Além de todo o estudo de astronomia que Tycho fez, ele também estudava muito a alquimia e ele queria descobrir algum remédio que curasse todas as enfermidades. E nos últimos dias de vida de Tycho, ele escreveu seu próprio epitáfio, que era: ele viveu como um sábio e morreu como um idiota. E atualmente, na ilha de Revin, que foi onde Tycho passou uma grande parte da sua vida, há um museu onde era o castelo e o observatório, em homenagem a esse grande astrônomo. Com seus estudos, Tycho conseguiu desenvolver cálculos nunca antes alcançados,
e sem o uso do telescópio, inexistente na época. Sua paixão pela astronomia era tão grande que o fez desistir e ir contra a vontade familiar de estudar direito. Sendo assim, Braz se dedicou à astronomia, se tornando um dos maiores astrônomos da época. Ele corrigiu Ptolomeu e Copérnico, conceitou a supernova, que até hoje permanece esse conceito, e contrariou Aristóteles e até mesmo a Igreja Católica. Sua vida foi contra o pensamento de que a vida de um cientista deveria ser algo monótono e somente cheio de cálculos e estudos. Tycho Brahe festejava constantemente, bebia frequentemente, tinha um bobo da corte, um alce de estimação e perdeu seu nariz num duelo de espadas por uma fórmula matemática, tendo que usar pelo resto da sua vida uma prótese supostamente de ouro. O motivo de sua morte ainda é incerto, porém durante toda a sua vida Tycho Brahe garantiu imortalidade por causa de suas grandes descobertas.